Fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui no canal, um vídeo da série que eu comecei recentemente, que fala sobre a vida. Nesse vídeo tentarei argumentar sobre uma questão que é a relação entre vida e consciência. E nesse meio também tentarei falar um pouquinho sobre a relação entre esses dois itens e a origem do que a gente chama hoje de vida. Então, com base no que se tem hoje sobre a origem da vida, não vou falar sobre todas as teorias que tem, mas considerando o ponto de vista mais materialista que se tem hoje, e que é o que é considerado pela biologia também, pela física, pela ciência de forma geral, que é o seguinte, antes você não tinha vida, certo? E um conjunto de fenômenos, então você tinha os átomos, certo? Estruturas atômicas. Então você pegou um átomo com outro átomo, juntou esses átomos, então formou o quê? O conjunto de eventos formou o que nós chamamos de compostos orgânicos, certo? Não vou entrar aqui em detalhe do que são esses compostos, tá? Então temos os compostos orgânicos. Esses são estruturas essenciais para a vida que conhecemos hoje. Até aí tudo bem. A junção desses... Então agora você tem compostos orgânicos. Surge um composto orgânico, surge outro composto orgânico, surge um outro composto orgânico, certo? Então esses compostos orgânicos, juntando, você tem uma estrutura um pouco maior, um pouco mais complexa, certo? Então, conforme essa estrutura foi aumentando, foi se tornando complexa, chegou um ponto em que surgiu os comportamentos que definimos hoje como vida, certo? Então, eu peguei aqui apenas algumas características, as principais do que nós chamamos de ser vivo, ou características que estão presentes nos seres que consideramos como vivos, certo? Quais são essas características que eu coloquei aqui, que são essenciais? Metabolismo, certo? O ser é capaz de absorver matéria, energia do ambiente, transformar essa matéria em energia na energia que ele necessita para manter para se manter vivo, certo? Outro, reprodução, certo? Então o ser, eu estou considerando que já houve a etapa em que o ser se transformou, um ser vivo e tem essas características: metabolismo, reprodução e evolução. Certo? Eu não estou considerando seres complexos como o ser humano, estou considerando um ser mínimo. Então eu considero o primeiro ser que teve essas características, certo? De metabolismo, reprodução e evolução. Considerando as outras características também, mas essas são as principais. Então nós temos aí o que você diria como vida, tranquilo? Mas aí vem a seguinte pergunta: então você tem vida, esse comportamento, e eu lhe pergunto, existe consciência? Eu mesmo dou a resposta para essa pergunta, e eu creio que você vai dar a mesma resposta, e qualquer outra pessoa também daria essa resposta. Pode ser que alguém não dê, mas eu acho que todo mundo vai dar essa resposta, que é: sim, existe consciência. Essa consciência tem alguma relação com seres vivos? Tem. Eu sou, pelo menos eu sou um ser vivo e eu sou consciente. Logo, portanto, existe a relação entre consciência e os seres vivos. Até aí, tranquilo, Concorda comigo? Então nós temos aí uma proposição, uma afirmação: um ser vivo é capaz de ser consciente. Mas essa afirmação, ela tem algumas consequências importantes, um pouquinho complicadas de se entender. Quais são? Se a vida, certo? Ou seja, uma estrutura química, certo? Complexa, formada por compostos orgânicos e inorgânicos, mas todos químicos, puramente químicos, formado por átomos e os outros constituintes químicos que conhecemos,
certo? Mas alguma coisa faz com que esse ser vivo possa ter consciência, ou seja, ele possa ser consciente. Certo? Entendeu o que eu quis dizer? Então, vou repetir. Um ser vivo, até então, considerando essa definição de ser vivo, né, das características que temos como ser vivo, mais alguma coisa, então, ser vivo, mais alguma coisa, tem consciência. Então, se a gente for analisar do ponto de vista puramente químico, físico, nós sabemos, né, ou analisamos, ou consideramos que para tudo que existe no universo, existe um substrato. Né? E acabamos, né, eu considerando que a resposta que nós demos para a pergunta, existe consciência, é verdadeira? Então a consciência existe, portanto, existe um substrato para essa consciência. E como essa consciência está presente, ou, né, é possível em um ser formado por estruturas químicas, certo? Então, isso nós consideramos a vida formada por estruturas químicas, físicas, né? Átomos, né, compostos orgânicos e inorgânicos. Eles podem ter consciência. Se isso é verdade, se um conjunto de estruturas químicas pode ter consciência, então tem alguma coisa que faz essa consciência surgir. O que faz essa consciência surgir? Então, a gente pode imaginar aqui algumas respostas. A primeira, que todo mundo, acho que todos vão dizer aí, é: a consciência nada mais é do que um conjunto de reações químicas. Os hormônios, né, toda a estrutura cerebral, um conjunto de reações químicas, físicas, energia, gera a consciência. Eu não vou falar sobre esse item agora, vou voltar nele depois. Poderíamos pensar numa outra resposta, uma resposta mais dada por quem acredita em um ser, em uma divindade, que seria: tem um corpo material, físico, formado por constituintes químicos, e existe, né, uma aura, né, algo miraculoso que é inserido nesse corpo, e a partir desse momento esse corpo emite ou é possível a consciência. Então temos a primeira, né, um conjunto de reações químicas, a alma posta dentro do corpo faz ele gerar a consciência. Ou podemos ter uma outra resposta. Eu vou dar uma outra resposta. Você pode imaginar aí outras respostas também. A outra resposta poderia ser: existe uma partícula no universo, um ser observador, uma partícula observadora no universo, certo? Então temos vários tipos de partículas no universo. Existe uma partícula observadora que interage com essa estrutura, né, essa estrutura química complexa que representa, né, conforme a sua configuração, informações. E isso gera a consciência. Certo? Então, pensamos aí nessas três respostas. Como eu falei, eu vou analisar do ponto de vista que a gente pode considerar hoje dentro da ciência, né, que é química e física. Certo? Então, analisando essa primeira resposta, a consciência nada mais é do que um conjunto de reações químicas. Então, se isso é verdade, se a consciência é um conjunto de reações químicas, então os constituintes, né, desses elementos químicos possuem alguma propriedade que permite o surgimento da consciência, do fenômeno consciência. Concorda? Por quê? Se a vida é apenas físico-química, ou seja, estrutura física química, e a consciência é um conjunto de reações químicas, então essas matérias, os componentes químicos, né, que formam esse ser vivo,
tem uma propriedade que permite o surgimento do fenômeno consciência, certo? Então, essa é uma das possíveis constatações aqui. Ou outra, né? Ou então, o universo em si tem uma propriedade tal que, na presença de uma estrutura complexa o suficiente para representar a informação, essa propriedade do universo emana o fenômeno consciência. Voltando lá naquilo que eu falei, de que para tudo que é considerado hoje existe, ou considera-se, ou espera-se um substrato. Então, essa é basicamente o que eu quero. Eu não quero dar uma resposta aqui. Eu quero jogar essa pergunta, né? O universo, então, possui uma propriedade, possui um princípio, né? Que, dada a organização química, certo? Dado os fenômenos, dadas as reações que representam determinada informação, emana consciência? Ou existem os seres que já são conscientes, que são unidades mínimas de consciência que interagem com a matéria? E esses seres, se eles existem de forma geral, você já cai na segunda, né, que é o princípio, o universo tendo em si, dentro do composto do que é existente, do que existe, um princípio que permite o surgimento, ou que permite a manifestação do fenômeno consciência. Isso já se pensou muito em consciência, com certeza. Mas e o fenômeno, né, que emana essa consciência de questões, né, de uma configuração que seja puramente química? Então, se considerarmos o mundo materialista, deve haver esse princípio no universo. Que princípio é esse? Poderíamos chamar ele de princípio imanente da consciência, ou seja, um princípio que é inseparável da existência, que já existe. Então, o universo, sabemos que existe a consciência, certo? Isso foi uma resposta que nós demos aqui. Sim, existe a consciência. Se existe a consciência, portanto, o universo é tal que permite a existência desse fenômeno chamado consciência. Que fenômeno é esse? Então, era essa, na verdade, eu até falei no início ao tentar argumentar, né? Mas o meu objetivo era apenas trazer esse questionamento sobre essa questão de se é possível a consciência a partir de reações químicas. Qual o princípio, né? E existe esse princípio do universo que permite a existência do fenômeno consciência? Sabemos que existe a consciência. Então, deve existir esse princípio do universo. Ou então, né? Existem seres ou partículas no universo que são sempre conscientes, que já possuem a consciência e apenas observam o universo, as reações, as informações que são codificadas pelas estruturas químicas do universo. Então era isso por hoje. Até o próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, se tem alguma outra resposta da que eu não trouxe aqui, eu trouxe 3 possíveis soluções para a pergunta, deixa aí nos comentários. Alguma crítica, alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Como você pode notar, o objetivo desse vídeo é apenas trazer algumas, né, uma questão para a gente discutir aí mesmo. Não é trazer resposta, não é um vídeo tutorial, não é para você passar no Enem, não é nada disso. É apenas para a gente conversar sobre esse assunto. Ultimamente eu ando pensando bastante sobre essas questões, vida e consciência. São 2 temas que me interessam muito e que eu pretendo estudar bastante, se possível, compreender. Então, até o próximo vídeo, pessoal.
Não deixe de curtir e compartilhar também, tá? Ou compartilhar com alguém que pense sobre esse assunto, que possa ver o vídeo, que possa entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail mesmo, né? Pelo Facebook ou qualquer outro. Meu Facebook é Williams MP, tá? Tem um desenho de bonequinho lá segurando o computador, igual aqui o ícone do canal. Eu tenho o meu e-mail também, que é williamsatomic@gmail.com. Então, é isso, pessoal.